Beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje um dia 115 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus, aleluia! E nós terminamos, ontem, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nosso livro incrível, extraordinário, o livro de Esther, livro maravilhoso, que nós vimos a mão de Deus trabalhando a favor de um povo, a favor de Esther, a favor de Mardoqueu, mostrando que, apesar de todas as coisas, o Senhor é soberano. E operando Deus, quem impedirá? E aqui nós vimos a mão dele. E aqui agora nós estamos no livro de Jó. Esse livro que eu não sei o número. Se você souber, bota aí. O livro de Jó é o livro de número, não sei, no livro de número 10. Que eu não sei ao certo o número que ele é. Mas se você souber, bota aqui. Vai contando aí. Aí tem Gênesis, Êxodo, Levítico, número. Enfim, vai chegando até chegar em Jó. E aí você me diz qual o número é, porque realmente é com certeza mais do que o número 5, Porque os 5 são Pentateuco. Mas aqui nós vemos a soberania, a graça, a misericórdia de Deus. Aqui nós vemos o caráter de Deus. Aqui nós vemos como Deus trabalha, aqui nós vemos como Deus ele mostra a sua soberania. E assim, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós ficamos tristes, muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós colocamos muita expectativa em algo que não é, ou até mesmo em um entendimento errado, mas Deus é soberano. E Ele nos mostra que sua graça, que sua misericórdia, que seu amor e que a sua soberania é eterna. Então, assim, esse livro é um livro muito lindo, é um livro muito maravilhoso, que mostra o aspecto do caráter de Deus baseado individualmente. Ou seja, nós vimos até aqui um Deus que cuida de um povo, nós vimos até aqui um Deus que cuida de uma nação, nós vimos até aqui um Deus que cuida de todo um povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E aqui, de forma pontual, nós vamos ver um Deus que cuida desse universo, desse turbilhão, dessa infinidade de coisas que existe dentro de nós, dentro do ser humano. Nós podemos aqui ver que nós estamos diante de um Deus não que simplesmente só quer saber do universo, mas um Deus que é o contrário. Um Deus que quer saber de nós. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que literalmente se importa com quem somos e com o que passa dentro do nosso coração. E aqui nós vemos que Deus ele é presente. E aqui nós vemos que Deus ele é autêntico. E aqui nós vemos que Deus ele tem vontade, que Deus tem gosto, que Deus tem personalidade, que Deus tem escolha, que verdadeiramente Deus trabalha tanto de forma macro na humanidade, quanto de forma micro, dentro do meio do seu coração. E vamos lá. Jó capítulo 1, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, vamos lá. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Olha, esse homem chamado Jó, se a gente for analisar única e exclusivamente esse início do que nos é dado a respeito dele, a gente se alegra muito, se fica muito feliz aos olhos humanos. Mas se a gente for analisar o decorrer, a gente até se alegra por não ter sido Jó. Mas no final, tudo muda. Porque Jó viu a Deus. Jó teve experiência com o Senhor. A pergunta é, será que nós queremos ter experiência com Deus? Porque às vezes a gente pode falar assim, não, eu quero conhecer a Deus. Eu quero me render ao Senhor, eu quero viver para o Senhor. Mas será que nós estamos dispostos a viver de fato para Ele? Vamos seguir. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. E olha, presta atenção aqui, íntegro. Esse termo aqui é um termo muito, muito, muito lindo. Porque assim, integridade, ela tá ligada diretamente a você não ter fragmentação em relação àquilo. Você não ter partes diferentes em relação àquilo. Você ser total naquilo. Você ser total no que você faz. Você ser total com Deus. Você ser total naquilo que você está executando. Você não é... você não vive duas realidades. Você vive uma realidade só. Em todo tempo, em todo momento, você é a mesma coisa. Você é a mesma pessoa. E aí que tá. Jó era homem íntegro. Homem íntegro e justo. E aí você vê, ele era íntegro e justo.
É o que a palavra de Deus diz a respeito dele. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Você vê, 4 características maravilhosas. Homem íntegro, homem justo, homem que temia a Deus e homem que evitava fazer o mal. Olha, Jó era um homem sábio. E a sabedoria de Jó estava sendo aprimorada. A sabedoria de Jó estava sendo aperfeiçoada. E por que Jó era um homem sábio? Por que nós podemos dizer isso? Porque assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó, ele por temer a Deus, ele era um homem íntegro. Jó, por temer a Deus, ele era um homem justo. Jó, por temer a Deus, ele evitava fazer o mal. Logo, por causa do temor a Deus, Jó, ele teve a sabedoria de Deus trabalhada. E vamos seguir. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos, 3 filhas. Ou seja, ao todo 10. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. E aí você vê. Esse homem aqui era um homem que, absurdamente, ele era extremamente rico. Era como se hoje ele tivesse jatinhos, era como se hoje ele tivesse Ferraris, era como se hoje ele tivesse, assim, absurdas posses. Tudo a favor dele, tudo dele. Era como se hoje ele fosse um homem, um bilionário. Nem bilionário é muito mais que bilionário. Era multibilionário. Basicamente, esse era Jó. E vamos lá. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E aí você vê, seus filhos tinham esse hábito, fazer banquetes. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. E aí você vê coisa interessante. Jó, ele conhecia ou ele tinha entendimento que era necessário nos purificarmos. Quando terminava o banquete, quando terminava ali aquela celebração, olha, ele chamava os filhos e falava, se purifiquem. Se purifiquem por quê? Porque nós não podemos ser imundos, nós não podemos ser impuros. Nós temos que nos purificar. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, ou seja, em favor de cada um dos 10 filhos. Jó ia lá e oferecia um holocausto a favor de cada um dos 10 filhos. Pois pensava, talvez, e aí você vê, talvez, não era certo. Ele, como um bom pai, ele educou seus filhos. Mas talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, lá no seu coração, lá no mais profundo do coração, pecado e amaldiçoado a Deus. Olha, Jó aqui pensando, eu não vi meu filho amaldiçoando e pecando contra Deus, eu não vi. Mas eu vou oferecer um holocausto a favor de cada um deles, porque talvez lá no íntimo eles tenham feito isso. Talvez lá no secreto eles tenham amaldiçoado Deus, talvez lá no secreto eles tenham lutado contra Deus. Talvez lá no secreto eles tenham pecado contra Deus. Então, para poder evitar que o pecado deles esteja crescente, eu vou oferecer um holocausto para que eles venham a se purificar perante Deus. Essa era a prática constante de Jó. E olha, Jó, ele era um homem íntegro, homem que temia a Deus, homem que temia o Senhor, evitava fazer o mal. Era um homem justo. E que a justiça e a graça e a bondade de Jó se estendia a seus filhos. A palavra de Deus deixa muito claro, isso era algo constante. Não era só um dia, não era só um momento, mas isso Jó fazia de forma constante. Vamos seguir. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E aí você vê, um dia, como qualquer outro, os anjos de Deus vieram à presença de Deus. Vieram até o alto céu, chegando ali na presença do Senhor, e Satanás também veio com eles. E aí você vê, os anjos do Senhor foram, mas Satanás foi com eles. Você vê, o próprio Satanás foi até Deus, na presença de Deus. Aproveitou esse dia, aproveitou esse momento, aproveitou essa junção dos anjos de Deus com Deus,
E agora Satanás saiu no meio deles. O Senhor disse a Satanás. E aí você vê, Deus podia ter falado com tantos anjos, né? Deus podia ter falado com as miríades e miríades de milhares e milhares dos anjos que o adoram, que o buscam, que o glorificam, mas não. Deus foi até Satanás e disse, o Senhor disse a Satanás. Deus podia ter falado com qualquer um, mas Deus foi até Satanás e falou, de onde você veio? Olha, sempre que Deus fala algo, nós temos a sabedoria dele aqui. Quando o sumo sacerdote ele entrava ali no Santo dos Santos, a primeira coisa que Deus falava era, mostre as suas mãos. E justamente isso vai ser inquirido a nós. Deus ele vai mandar nós mostrarmos nossas mãos. Para quê? Para que justamente os nossos atos eles venham a ser julgados. E nas nossas mãos vai estar o sangue do Cordeiro. Ou não. Então a questão é, Jó, ele não sabia o que se passava. Jó não sabia que os anjos ali se juntaram. Jó não sabia que eles estavam, que Deus estava, que os anjos do Senhor estavam ali diante dele, inclusive Satanás. Mas ó, Deus chegou para Satanás e perguntou, de onde você vem? E essa pergunta eu faço para você, eu faço, você também faz para mim. De onde nós viemos? Fato é, para onde nós vamos que importa. Por quê? Porque para onde nós vamos por causa do Senhor. Nós estamos submetidos na mão do Senhor. Nosso passado não importa. O que nós vivemos, o que nós fazemos, o que nós fizemos, isso não importa. Mas o que importa, sabe o que é? É o que nós vamos fazer. Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Olha que resposta. Ele não tem nada para fazer. Se Satanás não tem nada para fazer, ele estava por aí, vagueando, vagando, de qualquer maneira, perambulando. Ou seja, Satanás não tem nada para fazer, ele é desocupado. Disse então o Senhor a Satanás. Olha o que Deus falou a Satanás. Olha, não foi Satanás que falou com Deus a respeito disso. Foi Deus que falou com Satanás a respeito disso aqui. Presta atenção aqui. Deus falou com Satanás o quê? Reparou em meu servo Jó? Olha, Deus, com toda a capacidade de ver tudo e todas as coisas, de sondar e conhecer o coração humano, Deus pergunta a Satanás, você reparou meu servo Jó? Deus colocou o foco, Deus colocou o holofote, Deus colocou o alvo sobre Jó. Você reparou meu servo Jó? Agora, olha o que Deus continua a falar a respeito de Jó. Não há ninguém na terra como ele. Você vê, é Deus quem testifica. Não há ninguém na terra como Jó. Não há ninguém como Jó. Não há ninguém como Jó é. Jó é alguém totalmente extraordinário. Não há ninguém como Jó. Irrepreensível. E aí você vê, é Deus que diz, não há ninguém como Jó, irrepreensível. Íntegro. Homem que teme a Deus e evita o mal. Olha, foi Deus que disse. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Não há ninguém como ele. Foi Deus que falou, foi Deus que testificou. Foi Deus que disse. Isso já tinha sido dito, mas agora estava sendo testificado mais uma vez por Deus. Isso já tinha sido dito, mas agora estava sendo mais uma vez pontuado pelo Senhor. E aí, olha, Deus falou isso, agora olha a resposta. Essa é a resposta de Satanás. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. E aí você vê, né? Não há ninguém como Jó, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí Satanás pergunta, peraí, será que Jó não tem razão para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Você vê, Satanás, ele é o acusador. Ele estava ali testando
Ele estava ali provando, ele estava ali tentando de alguma maneira lutar contra Jó. Estava ali de alguma maneira tentando, inclusive, mostrar, olha, Deus, Jó só é assim porque o Senhor o guarda. Jó só é assim porque o Senhor o cuida. Jó só é assim porque o Senhor colocou uma cerca perante ele. Mas, ó, ele, Jó, não é nada. Ou seja, Satanás aí queria nas entrelinhas dizer, Deus, o Senhor está errado. Jó é como qualquer outro. Jó é igual aos outros. Jó não é íntegro, ele está íntegro. Jó não teme a Deus, ele está temendo a Deus. Jó não evita o mal. Ele não busca evitar o mal, de fato, mas ele está evitando o mal. Jó é como qualquer outro. Você entende a sutilidade? Mas você entende o que estava sendo posto em jogo? Deus fez afirmação e Satanás estava levantando dúvida a respeito dessas afirmações, para justamente pôr em dúvida aquilo que Deus falou. Olha, entenda uma coisa. Deus falou, não precisa você ter dúvida. Deus falou, assim é. Deus falou, não há outro caminho. Só há um caminho, ponto. Versículo 9. Versículo 10. Acaso não pudeste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz. E aí você vê, Satanás aqui já está deixando claro. Olha, eu sei quem é Jó, eu vejo quem é Jó. Eu sei o que ele tem. Eu sei o que ele possui. Eu sei o que o Senhor dá para ele. Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz. De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Você vê, Jó era tão próspero, tão próspero, tão próspero, que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Era alguém muito abençoado por Deus. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Basicamente é o seguinte. Olha, Deus, Jó só é assim porque o Senhor abençoa. Mas vamos ver se o Senhor tirar a sua mão. Ou melhor, se o Senhor estender sua mão para ele. Vamos ver se ele é igual a todo mundo. Vamos ver se ele é íntegro. Vamos ver se ele te honra. Vamos ver se de fato ele evita o mal. Vamos ver se de fato ele te teme. Vamos ver. Basicamente, Satanás está dizendo assim, ó. Olha, basicamente, Satanás está dizendo assim, Deus, o Senhor não sabe de tudo, não. O Senhor não é soberano, não. O Senhor, assim, está falando o que todo mundo está vendo. Mas vamos ver se é isso mesmo. Deus, que conhece e sonda o coração, Deus já tinha pegado essa entrelinha e já sabia exatamente o que é que deveria ser feito. Porque ninguém pega Deus desprevenido. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Presta atenção aqui, apenas não toque nele. Isso aqui é muito importante. Por quê? Tudo aquilo que não é Jó, Satanás pode tocar. Permitido pelo próprio Deus. Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Agora, Satanás tem uma autorização legal do próprio Deus para poder fazer, sabe o quê? Para poder tocar em tudo que não é Jó. Olha, Satanás então se alegrou. Pronto, agora eu vou mostrar a Deus e vou mostrar a todos que Deus não sabe todas as coisas. Que Deus não é soberano. Que Deus não pode todas as coisas. Que Deus falou uma coisa que não é verdade. Era esse o propósito de Satanás. Porque se Jó não fosse íntegro, se Jó não temesse a Deus, se Jó não fosse irrepreensível, se Jó não evitasse o mal, se Jó fosse como qualquer pessoa dessa terra, na realidade Deus não estaria falando a verdade. Mas Deus é a verdade. Ou seja, Satanás só queria que Jó errasse em nenhum desses pontos. Falhasse em nenhum desses pontos. Para mostrar que o que Deus falou não é a verdade. Mas quem é o pai da mentira é Satanás, não Deus. Deus nunca mentiu. Deus nunca falhou. Deus nunca enganou. Pelo contrário. Deus é a verdade. E agora, ó, Deus chegou e falou, Satanás, vai lá, toque em Jó. Só não toque nele, mas tudo que ele tem, pode fazer o que você quiser. Pronto.
Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu acredito aqui que Satanás saiu voando, ó, voe, vou trabalhar, tá repreendido em nome de Jesus. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, e aí você vê de novo o banquete, de novo esse cenário, de novo esse ambiente, ou seja, um ambiente de festa, um ambiente de celebração, um ambiente de alegria, de novo quando eles estavam nesse banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhes contar. Você vê, aqui começou Jó a ouvir coisas terríveis e más. Certo dia, um dia qualquer. Um dia que Jó simplesmente acordou, louvou a Deus, glorificou o Senhor, agradeceu a Deus por mais um dia. Daí simplesmente, pronto. O primeiro mensageiro mal chegou. A primeira mensagem ruim chegou. Enquanto ele ainda estava falando, enquanto o primeiro mensageiro ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. E aí você vê, olha, fogo de Deus, fogo do céu, caiu e queimou tudo. Assim, papum, já foi. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar. E aí você vê, do nada, papum, no mesmo dia, aconteceu uma coisa, aconteceu outra, fogo caiu do céu, tudo isso. E aí, parece que tá tudo bem, tudo bom? Não, já tá péssimo, mas só vai piorar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do seu irmão mais velho. E quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E aí você vê, olha, é tanta destruição, é tanta coisa terrível, que enquanto um ainda estava falando, o outro chegou e falou. É uma tragédia atrás da outra. É uma coisa terrível atrás da outra. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração. Meu Deus! Jó acabou de ouvir que perdeu tudo e seus filhos. Mas ó, Jó rasgou o manto, rapou a cabeça e prostrou-se rosto em terra em adoração. E disse, olha o que Jó disse, depois de ouvir tanta coisa terrível, depois de saber que tudo que ele tinha, ó, simplesmente, ó, acabou. Pá, pum. Há poucos minutos atrás, Jó era um homem tranquilo, em paz. Poucos minutos se passaram, poucos minutos, menos de 10 minutos. E ó, Jó perdeu tudo. Tudo! O que Jó respondeu? Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Meu Deus. Eu vim nu para a terra e vou voltar nu. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, para o homem ter esse entendimento, para o homem ter essa fé, para o homem ter esse apego e zelo por Deus, realmente prova que Jó não era como todos os homens. Nós, por causa de um fio de cabelo, a gente já está amaldiçoando a Deus. Mas ó, Jó, eu vim nu e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Acabou.
Em tudo isso, Jó não pecou. Meu Deus! Em tudo isso, Jó não pecou. Aí eu faço a pergunta, será que se fosse eu teria pecado? Com certeza. Com certeza teria pecado. Eu por menos já estou pecando. Eu por nada já estou pecando. Quanto mais, por um fio de cabelo já estou pecando. Mas ó, Jó é um exemplo. Exemplo que nós temos que ter. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou. E não culpou a Deus de coisa alguma. Deus não tem culpa de nada. Deus é bom, Deus é santo, Deus é maravilhoso em todo o tempo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó falou, foi o que Jó respondeu. E vamos lá. Jó, capítulo 2. A segunda provocação de Jó. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás veio com eles para apresentar-se. E aí você vê um outro dia, uma outra assembleia, um outro momento. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? E aí você vê coisa interessante, né? Diante do Senhor, Deus, ele olha a terra. Deus, ele conhece todas as coisas. E de tempo em tempo, Deus ali, né, tem essas reuniões, né? Aqui, conforme o texto. A questão é, será que, de fato, aquilo que Deus falou, a gente sabe que não volta, a gente sabe que é verdade. Mas será que Satanás estava aí só para tentar dizer que Deus estava errado? Satanás veio para matar, roubar e destruir, então talvez essa fosse a grande intenção de Satanás aí, estar na presença de Deus. E vamos lá. E diga-se de passagem, Jó, ele viveu isso não foi de um dia para a noite. Foi um processo. Foram tempos que isso aconteceu. Foram dias, foram meses. Diga-se de passagem, até anos que isso aconteceu. E aí Deus perguntou, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. A mesma coisa. Satanás não tem nada para fazer. Então Satanás fica andando por aí. Você tem o que fazer, nós temos o que fazer, que é buscar o Senhor, louvar o Senhor. Por isso que a expressão mente vazia é a oficina do diabo. Olha, busque a Deus, glorifique ao Senhor, se renda a Deus. Sabe por quê? Porque só Deus, ele pode mudar a nossa vida. Só Deus, ele pode mudar a nossa consciência. Então, assim, não deixe que Satanás venha andar ou perambular na sua mente. Busque a Deus e não seja como Satanás. Disse então o Senhor a Satanás. Olha a resposta de Deus a Satanás. De novo, Deus bota o foco, bota o alvo, aponta Jó. Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aí você vê, Deus de novo reafirma a mesma coisa. Não há ninguém como Jó. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí você vê, enquanto Deus estava lá em cima na sua assembleia, com os anjos e com Satanás, Deus estava fazendo testemunho a Jó. Homem íntegro, não há ninguém como ele, que teme a Deus, que evita o mal. Jó estava lá na terra, Jó estava aqui na terra, passando dificuldade, passando aflição, chorando, clamando, sentindo dor. Mas ó, continuava irrepreensível, continuava inigualável, continuava íntegro, continuava temendo a Deus, continuava evitando o mal. Olha, nós temos que ser assim. Haja o que houver, nós não mudamos pelas circunstâncias. Nós não dependemos das circunstâncias para poder mudarmos. Nós não dependemos do externo para poder mudarmos. Nós escolhemos servir a Deus e nós vamos servir a Deus, haja o que houver. São escolhas. Escolhamos servir ao Senhor. Ponto. Ele se mantém íntegro, apesar de você a me haver instigado ele para arruiná-lo
sem motivo. E aí você vê, Deus deixa claro coisas aqui. Deus deixa claro que sem motivo nenhum Satanás foi lá contra Jó. Deus deixa claro que Satanás estava operando na vida de Jó. Deus deixa claro que, olha, a intenção de Satanás era arruinar a vida de Jó. Pele por pele, respondeu Satanás. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem por sua vida. Você vê, olha, basicamente Satanás estava dizendo, ó, eu toquei tudo que ele tem, mas deixa eu tocar na vida dele. Vai, deixa. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E aí Satanás é tão imprestável que ele diz, com certeza ele te amaldiçoará. Rapaz, Satanás, você não entendeu que Deus acabou de dizer que ninguém é como Jó? Homem íntegro, homem irrepreensível. Como é que você diz com certeza? Quem é você para dizer com certeza, Satanás? Mas se Satanás acha que é assim, pronto. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Acabou. Bora, se você, Satanás, se você quer dizer que você sabe demais, se você quer dizer que você é todo poderoso, se você quer dizer que você é superior a mim, vá lá, toque na vida dele e bora ver se ele vai me desonrar, se ele vai deixar de andar evitando o mal, se ele vai ser como todos os homens. Eu tô dizendo que Jó é diferente. Se você tá dizendo que não é, pronto, bora ver quem tá certo. Acabou. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Ponto. Saiu Satanás, eu acho que aqui Satanás saiu mais rápido ainda do que no primeiro encontro. Eu acho que aqui Satanás saiu voando com toda a força. Saiu Satanás, saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Você vê, Jó estava no meio das cinzas, agora ferido, com um caco de louça, se coçando. Estava com lepra. Estava numa situação terrível. Estava numa situação muito pior do que antes. Antes ele perdeu tudo por fora, agora ele perdeu tudo por dentro. Então sua mulher lhe disse, peraí, como assim? Ele não perdeu tudo? Como é que ele ainda tem uma mulher? Aí que tá. Ambos são uma só carne. Jó e a sua esposa são uma coisa só. Acabou. Deus não tirou a vida. E o próprio Satanás não tocou na vida da mulher dele. Por quê? Porque ela faz parte dele. Ele faz parte dela. Por isso que eu volto a dizer uma coisa, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Tome muito cuidado com quem você vai se casar. Porque essa pessoa vai fazer parte da sua vida e você vai fazer parte da vida dela e vocês vão ser uma vida só. Tome muito cuidado. Se tem uma coisa que vocês têm que tomar cuidado por toda a sua vida, é com quem você vai se casar. É com quem você vai se relacionar. Porque isso vai mudar toda a sua vida. Isso vai te levar para o céu ou isso vai te levar para o inferno. Essa é a decisão mais séria da sua vida. Tome muito cuidado. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Você vê, Jó, você perdeu tudo. Nós perdemos tudo. Você ainda se mantém íntegro? Além de tudo que você perdeu, você agora perdeu sua saúde. Você ainda se mantém íntegro, Jó? Amaldiçoe a Deus e morra. Chega! Dê um fim nisso, que nada. Rapaz, olha quanto você se dedicou a Deus, olha quanto você trabalhou por Deus, olha quanto você se deu para Deus. Olha como está a sua vida. Tem de mal a pior, mal a pior, mal a pior. Chega! Amaldiçoa a Deus e morra. Você vai ter um alívio na sua morte. Você vai ter um alívio na sua indo embora. Amaldiçoe a Deus e morra. Chega! Versículo 10. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
Olha, Deus nos fez muito bem, muito bem, muito bem. Nós aceitaremos o bem de Deus e não o mal de Deus? Nós aceitaremos as dádivas, as bênçãos, as bonanças do Senhor e não o mal que vem da parte dele? Jó não via, Jó não sabia, Jó não entendia que antes dele passar por tudo aquilo teve um tribunal. Mas Jó, lá no seu íntimo, lá no seu secreto, lá na sua nefesh, lá na sua alma, lá no íntimo, o íntimo do seu ser, lá no nefesh, no sopro, entre a junta medula e entre o espírito, ali, lá no íntimo, onde só Deus conhece, ali, Jó sabia muito bem que aquilo que ele estava passando antes passou pelo tribunal de Deus. Por quê? Porque toda a vida de Jó é de Deus. Olha, nossa vida, quando nós entregamos a Deus, é a mesma coisa. Tudo que vem para nós só vem porque Deus quis. Tudo que vem para nós só vem porque foi da vontade do Senhor. Tudo que nos passa só acontece porque Deus teve essa vontade. Quando a gente entender isso, tudo muda. Quando a gente entender isso, nós vamos viver em paz. Seja no tempo mau, seja no tempo bom. Por quê? Porque é Deus quem cuida de nós. E aí você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Que isso? Que ingratidão? Que irresponsabilidade? Que maldade com Deus? Deus nos fez tão bem até hoje. Agora, não vamos aceitar o mal que veio da parte dele? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó se manteve, quieto. Jó fechou a boca. Aprendamos com Jó. Aprendamos com Jó. Os amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Namate, souberam de todos os males que o havia afligido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para, juntos, irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre sua cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha, tem momentos que pessoas nessa terra passam tanta dor, tanto sofrimento, tanta coisa, que a gente não tem nem o que dizer. A gente não tem nem o que falar. Vou falar o quê? Então, há muitos momentos a gente tem que calar a boca. A gente tem que fechar a boca. É o melhor que a gente pode fazer. Jó, capítulo 3. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca, depois desses 7 dias e 7 noites. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo... Você vê, Jó amaldiçoou a Deus? Não. Jó amaldiçoou seus vizinhos, seus amigos? Não. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo... Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e a mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o nogrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça brado de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. E olha, lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ver quem foi o Leviatã. Jó sabia que existia esse ser extraordinário. Olha, aqueles que conseguem, amaldiçoando, atiçar o Leviatã, esses amaldiçoem o dia do nascimento de Jó.
É isso que ele está falando. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol, e não vejam os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Ou seja, olha, eu nasci. Eu não queria ter nascido. Eu não busquei nascer. Eu não queria ter passado por isso. É o que Jó estava dizendo. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Por quê? Por que eu não morri? Por quê? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Por quê? Por quê? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas. Ou seja, eu já estaria em paz, já teria morto, já teria quieto. Com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Por quê? Por quê? Por que por que me deixaram viver? Por que eu cheguei até aqui? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouvem mais os gritos dos feitores de escravos. Os simples e os poderosos ali estão. E o escravo está livre do seu senhor. Aonde? Na morte. Aonde? Na sepultura. Na sepultura já não há mais nada. Está tudo quieto, está tudo em silêncio, está todo mundo descansando. Por que eu não estou lá? Por que eu não estou vivendo isso? Por quê? É a pergunta de Jó. É o que Jó estava indagando aqui. Por que eu não estou morto? Por que se dá luz aos infelizes? Por quê? Por que se dá luz aos infelizes, aos que não têm felicidade? E vida aos de alma amargurada. Por quê? Os que têm a alma amargurada, por que é dado vida a eles? Aos que anseiam pela morte e aos que e esta não vem. Olha, Jó estava ansiando sua morte, mas a morte não estava chegando até Jó. Jó estava buscando a morte, Jó estava querendo a morte, mas a morte não estava chegando. E a procuram mais do que um tesouro oculto. Você vê, Jó estava em uma situação tão terrível, mas tão terrível, que ele estava buscando a morte e estava querendo a morte mais do que um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Olha, Jó está dizendo basicamente assim: eu vou me alegrar muitíssimo quando eu for embora. Por quê? Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Há alegria nisso? Sim, há. Para aqueles que não querem mais viver. Não há mais felicidade na vida. Acabou a felicidade. Chega! Não existe felicidade. É o que Jó estava dizendo. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto. Olha, Jó não sabia o que ia ser dele. Jó não sabia o que ele estava passando. E a quem Deus fechou as saídas. Opa! Aqui Jó lembrou de Deus. Aqui Jó deixou claro. Deus fechou as saídas. Será que há alegria? Será que há júbilo? Será que há felicidade? Aquele que Deus fecha as portas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. Você vê, eu tinha medo que isso acontecesse e isso aconteceu. O que eu temia aconteceu. O que eu mais tinha preocupação aconteceu. Aquilo que eu vivi buscando não acontecer, aconteceu. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Olha, não tenho paz. Eu não tenho paz. Nem tranquilidade. Nem descanso. Somente inquietação. Somente aflição. Somente dor.
Somente tristeza. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, primeiramente nós agradecemos a Deus. Depois a você chegar até aqui. Esse foi o nosso dia 115 para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Escreve aqui paz. P-A-Z, aqui embaixo. Escreve aqui paz para eu saber se chegou até o fim. Curte aqui para você ser instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E esse foi o nosso início do livro de Jó para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Se Deus quiser, amanhã, dia 116, vamos estar juntos aqui. Se inscreve aqui para você receber notificação e estarmos juntos aqui. E assim, o que eu tenho a dizer realmente é: Deus é soberano. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, Deus é soberano. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. É o que importa. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 115. Até amanhã, dia 116, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Cristo Jesus. Amém.